com muita alegria que eu tô aqui pela primeira vez aqui em Melbourne, estreando nessa célula de trabalho do Cristo, né? Essa nova célula. Fiquei tão feliz como a estrutura desse centro, ele já acolhe, já abraça, já recebe vocês com tanto amor e com tanta, né, leveza, que é uma energia maravilhosa. Então, quero agradecer o convite da Lari para que eu pudesse não ensinar, mas dividir um pouquinho do meu olhar, porque eu acho que a gente está aqui mais para trocar, para compartilhar, do que para ensinar um ao outro, né? Essa troca, ela é muito rica e eu venho refletindo há algum tempo sobre esse tema, que é onde está o reino de Deus, né? A gente sempre fala, o reino de Deus está... A maioria das pessoas, não aqui nós espíritas, mas a maioria das pessoas acham que está no externo, né? Então busca fora, acha que quando a gente vai partir dessa vida, vai encontrar os portões do céu e a gente vai entrar naquele reino e vai encontrar aquele senhor de barba branca que ficou um pouco no inconsciente coletivo. Mas a gente sabe que não é nada disso. Mas eu quis investigar um pouquinho mais a fundo, dentro da minha visão. E para eu falar um pouquinho da minha visão, eu preciso falar um pouquinho de mim, para que vocês entendam da onde que sai tanta coisinha diferente. Eu nasci num lar espírita, então toda a minha vida, desde bebê, eu sou espírita. E parte da minha família era católica, eu estudei em colégio católico a vida inteira, desde a infância, adolescência e até faculdade ainda fui fazer numa universidade católica. Mas o meu lar tinha o espiritismo como base. Então, da minha turma dos católicos, eu fui a única que não fiz primeira comunhão, que não fiz crisma. Então tudo aquilo, mas e eu não ligava também para isso, porque eu já sabia que havia algo além disso, a gente foi ensinado, né? Então, essa procura das pessoas para o reino de Deus, nesse reino de Deus que é externo, é um equívoco, porque o reino ele está muito mais perto do que a gente imagina, e é isso que eu quero trazer para vocês. A parte do espiritismo, eu também estudo várias outras coisas. Eu sou aluna de filosofia, de física quântica, de neurociência, de saúde integrativa. Eu sou arquiteta de formação, então eu tenho as artes muito vivas dentro de mim. Há 29 anos eu atuo na área e há 6 anos eu comecei um mergulho mais na parte da psicologia, onde hoje, há um pouco mais de 1 ano, eu também atuo como terapeuta sistêmica. E esse olhar que ele abrange a arte, o ser humano, o comportamento humano, é algo que vem muito forte dentro de mim e me ajuda a navegar com uma certa tranquilidade em todas essas áreas. E eu mal sabia, eu era arquiteta, mas eu gostava de analisar o comportamento humano dos meus clientes. E aí eu fazia aquela casa, arquitetava aquela casa exatamente do jeito que eles queriam mesmo, no fundo. Que eu acho que eu pegava aquele invisível, aquele abstrato, que às vezes eles falavam uma coisa, mas eu captava o que eles nem sabiam que eles queriam. E aí eu sempre arquitetei essa casa externa. E hoje eu consigo trabalhar nas casas internas também das pessoas. Então isso me deixou completa. Parecia que quando eu vim para os Estados Unidos, eu não sabia o que ia acontecer. Eu ainda continuo trabalhando na área de arquitetura, mas o que me completou foi essa arquitetura da alma, que eu acho que ali é onde eu posso trazer a minha contribuição. Então eu falei um pouquinho de mim só para vocês entenderem mais ou menos, porque aqui é um pouco do meu olhar sobre o reino de Deus.
costurado com filosofia, com física quântica, com neurociências e com Kardec. E também com o olhar de Joana de Ângeles, que era a nossa psicóloga, né? Nossa inspiração aqui também. Então, vou trazer muito da Joana para esse nosso encontro aqui, tá? Então, já falei um pouquinho de mim. Bom, quando eu consigo visualizar Deus, eu tenho essa imagem. Essa é uma imagem que eu particularmente visualizo como Deus, que é esse universo, que é essa espiral, esse movimento, porque nada na vida é estático. Tudo, a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Então tudo está em movimento sempre. Mesmo que a gente queira segurar, porque está muito legal, está muito feliz aquele momento, a gente nunca consegue segurar. A tristeza e a alegria, elas são movimentos que vêm na vida da gente, como tudo. Então, essa foi a minha visita interna na concepção de Deus. Eu quis achar um shape, uma forma de Deus, e essa foi a que eu encontrei mais próxima. Então, e na etimologia da palavra, Deus significa luminoso, que vem da origem indo-europeia. Então, Deus é aquela luz luminosa, né? Claro, dia. Então, e aí analisando bem profundamente essa espiral, é assim que eu visualizo esse movimento, tá? Que ele vem em espiral. E aí eu quis trazer um pouco mais para vocês essa ideia do universo, né? Que Deus é essa inteligência suprema que coordena tudo, né? Porque eu acho que a gente, assim, tá vendo aquela poeirinha ali? Talvez seja a nossa galáxia. Para você ver a grandiosidade que é esse universo. A gente não dá nem para ver a nossa galáxia aqui. Talvez seja um pontinho menor que a gente está enxergando ali. Então, é muito grandioso. A gente é uma célula, vamos dizer assim, é um átomo dessa grandiosidade que é esse universo, né? E esse universo, ele é todo estruturado, ele existe uma ordem nela. E aí eu fui um pouquinho mais fundo e trabalhar aqui, o Deus é esse Deus cósmico. Aqui é uma visão do telescópio, né, do Hubble. Foi uma das imagens maiores panorâmicas do universo que eles tiraram. Então, para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é. E o que mais me chamou a atenção foi a forma, que é essa mesma forma que eu imaginei de Deus, é a forma do telescópio, que ele nos mostrou também. Então, sempre com essa ideia do movimento, essa espiral que nunca para, né? Então, o universo, ele é todo estruturado, as coisas nunca ocorrem por acaso, nunca. Então, tem esse significado. E aí eu fui investigar um pouquinho mais essa espiral. E aí eu encontrei aqui essa concha aqui, que a gente abrindo a concha, cortando a concha no meio, a gente percebe que o movimento, ele é muito similar. Percebe? Então, cortando a concha, a gente percebe exatamente a mesma estrutura e as mesmas proporções. E aí a gente vê, poxa, então de uma conchinha até do micro até o macro, a gente tem esse mesmo shape, essa mesma forma, né?
E Deus age por meio dessas leis naturais que regulam, e aí a gente entende que a natureza também está ligada com a ideia de Deus. E aí, indo mais a fundo um pouquinho, eu adoro matemática também, então cabeça de arquiteta é artista e matemática ao mesmo tempo. Então, eu vejo a forma, eu vejo a estética e eu vejo os números. Então eu trago um pouquinho aqui da matemática. E aí dentro da matemática, dentro das proporções, existe uma sequência, que é uma sequência que chama Fibonacci, que é uma sequência de numeração, onde ela cria essa espiral. E essa sequência, ela é a sequência da harmonia e perfeição do universo. Ela é uma sequência matemática que está em muitos, se não todos os seres desse universo. E parece meio estranho, mas essa sequência ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. É isso que eu quero trazer para vocês. Então essa linha é uma linha que conecta o belo ao perfeito. Então a gente chama de proporção áurea, que é a proporção dos números de ouro, que são os números sagrados. E os antigos tinham muito conhecimento disso. A gente perdeu um pouco esse conhecimento de costurar a matemática com a arte, com a filosofia, com os estudos científicos. Então a gente não, no nosso dia a dia, isso passa longe às vezes da nossa ideia. Por isso que eu quero trazer essa ideia aqui para a gente poder explorar. E essa sequência matemática, que chama sequência de Fibonacci, ela representa a progressão e o desenvolvimento natural do crescimento humano, do crescimento espiritual também. Então, é um estado de perfeição, de harmonia espiritual, e ele tem essa forma. Então, se você for parar para pensar, na natureza a gente encontra em muitos, até nas folhas, se você for analisar nas flores, nas aves, nas formas. E eu sou muito apaixonada pela natureza, e eu sou muito apaixonada por, se alguém teve a oportunidade de ir para Barcelona e ver as obras de Gaudí, que é um arquiteto, ele sempre inspirou as obras dele na natureza. Então todas as obras, a Casa Batlló, a Sagrada Família, eles têm formas da natureza que mesclam, que parecem águas, aves, caules, plantas, árvores. Então aqui é o interior da Casa Batlló, onde parece um grande redemoinho no teto também, como se fosse o lustre fosse um ralo ali, né, um dreno. E é tão interessante, a hora que você chega lá na Casa Batlló, você recebe um aplicativo onde você vai colocando e mirando para os detalhes que tem na casa, e eles se transforma numa tartaruga, ele se transforma num pássaro, e num dinossauro. Tem uma parte lá que é só um monte de costela, e que você vai mirando o aplicativo no seu celular e aquilo lá vai se transformando. É muito interessante. Então é um arquiteto que eu sempre trago, porque ele tinha inspiração nessa natureza. Ele trazia isso com muita leveza. Aqui, até, eu não sei se vocês lembram, no Brasil teve uma propaganda sobre a Casa Batlló, em Barcelona, e eles fizeram essa conexão com o dragão em cima da casa. Então, a casa ela é toda lotada de detalhes, e todos remetem à natureza. São formas orgânicas, são formas bem intuitivas. Ele trabalhava com essa parte de abstração, assim. Aqui sou eu lá bebendo da fonte na janelinha, naquela janelinha lá de cima. E eu sou uma apaixonada por viagens também, então eu sempre trago essas referências, porque aqui, por exemplo, na Sagrada Família, eu caí em prantos dentro desse lugar, porque a energia dele, além de ser um lugar, né, de espiritualidade,
parecia que eu estava entrando dentro de um bosque encantado e todo colorido. Então os vitrais, eles têm uma determinada hora, ele calculou tudo isso no projeto dele, que o sol bate e ele vai criando um degradê de cores, do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e roxo. Então assim, é muito maravilhoso e a energia, assim, e eu fui junto com outros arquitetos, todo mundo chorando porque era além da beleza que a energia desse lugar, ele é envolvente, ele te abraça. Então, Gaudí, não sei se vocês sabem, ele morava dentro da construção, porque a casa da Sagrada Família, ela ainda está em construção até hoje, seguindo os projetos dele. Então, há mais de 100 anos ele está construindo. E ele morreu na frente da igreja, atropelado por um bonde, olhando, detalhes, e foi atropelado. Então ele viveu ali. Tem um local lá no porão dessa igreja onde ele morava ali. Então eu gosto de trazer essas coisas para vocês entenderem um pouquinho da grandiosidade. Eu acho que ele tinha essa conexão direta com a fonte criadora, com Deus, porque ele trazia e ele emociona até hoje, mais de um século, né? E isso sempre acompanhou. Essa espiral de Fibonacci, ela foi, não é à toa, ela está em todas as proporções de todos os ícones da arquitetura, e assim, é uma relação que se você sair desse formato, ele fica desarmonioso. Então é uma relação natural que eles descobriram. E não só os arquitetos descobriram, Taj Mahal, Partenon na Grécia, né? Esse livro de ouro, né? Então era uma fórmula universal da beleza estética. Como também nas artes, na Santa Ceia, tá ali a escada do Vaticano, até na Capela Sistina, que foi pintado, existe a proporção áurea em todos nas pinturas do teto e na Mona Lisa. Então, se você for parar para pensar, o universo, a concha, o Hurricane, que é tão conhecido por nós, né? E eles todos têm essa mesma proporção. Trago também aqui uma artista que eu sou muito apaixonada e que pintou essa obra, que é a Starry Night, e ele pintou dentro de um Van Gogh, né? Ele pintou dentro de uma cela. Então ele não tinha os pincéis e as tintas, e ele analisava e na cabeça dele ele calculava. E depois de muitos anos, depois que ele morreu, o telescópio veio fazer uma conjunção das estrelas com a pintura dele. E então James Webb pegou exatamente o local onde ele estava, né? Ele morreu, né? Num hospital psiquiátrico. Mas ele era muito à frente do seu tempo. Então ele expunha toda aquela beleza que ele via, e ele via o movimento. Você vê que ele é um dos maiores exponentes, né? Quando ele pintou Starry Night, ele não pintou apenas a constelação, ele pintou o movimento. Ele já era um médium, ele já via aquilo lá de uma maneira diferente que os nossos olhos não viam. Então, as estrelas retratadas, né, como um redemoinho, então toda essa colocação, posição das estrelas também. E aí ele saía da cela e ia para o ateliê lá, e ele pintava de cabeça, com as proporções que ele tinha visto. Então, eu assim, visitei o museu dele em Amsterdã também, né? Pensa, chorei até também. Não é? Maravilhoso, né? Não tem como não chorar. A última obra dele que ele pintou é muito emocionante, é muito tocante, né? E aí esse olhar a gente precisa apurar. Esse olhar para as coisas que não são escancaradas na nossa vida. Então, aqui eu trago já a sequência em formas mais reais, mais
corriqueiras, né, do nosso dia a dia, como as plantas, as flores, todas elas trazem uma estrutura, que é essa estrutura que eu imagino que seja Deus. E aí essa estrutura, essa sequência perfeita, né, elas são praticamente, são infinitas as relações disso com o que a gente vê hoje na natureza. E ela está presente, a seção áurea, ela está presente em diversos elementos, tá? Você vê, tá? Nas plantas, na proporção das rosas, nos repolhos, tá? Esse número de ouro, né? Que é essa razão 1.6, 1.8, a progressão conhecida como razão áurea. E ela se reflete realmente em vários elementos da natureza. E aqui eu sempre trago a música, porque eu sou também uma apaixonada pela música. Eu toco piano desde os meus 5 anos de idade, então a música para mim é algo que faz parte da minha vida. Então, quando eu estudava, tinha que tocar as peças, né, as fugas e os prelúdios de Bach, eu não imaginava que ele também tinha feito tudo isso em cima da seção áurea. A numeração, a música e a matemática está muito relacionada. Então ele criou todas as obras, ele era conhecido como o pai da harmonia universal, da harmonia musical. E ele foi considerado esse pai da harmonia, né? E ele descobriu esses segredos da harmonia. E ele utilizava nas músicas dele. E quando Beethoven, que apelidou ele como pai da harmonia, e quando ele criou o ápice da perfeição musical, foi o prelúdio em Dó maior, que eu gostaria que vocês escutassem um pedacinho que vocês vão reconhecer. Eu queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho para vocês sentirem a harmonia dessa música. Só para vocês sentirem o que era o prelúdio, que muita gente chama de Ave Maria. É uma das Aves Marias, não tem só essa, tá? Tem a de Schubert também, que é bem conhecida. Mas Bach ele utilizou toda essa numeração, tá? Da sequência Fibonacci para a criação de todas as obras dele. Beethoven também. Beethoven até surdo. No final da vida dele, os últimos anos, ele perdeu a audição totalmente. E ele compunha porque ele sabia, ele fazia matemática. Ele sabia que aquela conjunção dos acordes com 1, com 3, com 5, com 8, com 13 ia dar bom. Ia dar a harmonia que ele precisava. Então ele gerava as tensões. Bach era mais... era barroco, né? O Beethoven já foi logo depois. Então ele gerava as tensões, mas ele sabia que ia terminar numa harmonia absoluta. Então ele também descrevia, e você vê, ele ficou surdo no final, mas, e por coincidência, o formato da cóclea, que é o nosso ouvido interno, também é uma espiral. Então eu tô provando para vocês que Deus está em todos os lugares. Né? Sim. E eu gostaria de colocar um pouquinho dessa música de Beethoven, que foi o ápice da alegria, da harmonia. Vocês vão conhecer também, que é a Ode à Alegria, a 9ª Sinfonia.
conhecida, né? E essa música, ela traz, ela foi estudada por ser realmente toda composta nessa sequência numérica. E aí, a gente traz o corpo humano também. Então, a sequência Fibonacci, ela também se expressa, quem conhece o Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, ele analisou as proporções do corpo humano e foi criando, e várias partes do corpo humano também possuem, se vocês fecharem a mão de vocês, em vários pedaços de vocês estão várias sequências Fibonacci, tá? Na orelha, no ouvido, na proporção, no rosto, enfim. E Le Corbusier foi um arquiteto modernista, né, dos meados do século passado, onde ele utilizou toda essa informação numérica para criar um modulor que é tipo uma... Ele não desenhava apenas prédios, mas ele desenhava cadeiras, ele desenhava espaços que eram ergonômicos ao corpo humano. Então ele utilizava esses conhecimentos também. Esses conhecimentos estão aí, a gente que não utiliza, né? A gente não tem acesso. Então, se você abrir uma romã, você quase que vê um homem vitruviano ali, né? Então, eu falo assim, é muito. Se você vê os nossos pulmões, os nossos brônquios, eles são como as mesmas raízes de árvores, na mesma proporção também da natureza. A natureza existe essa proporção, tá? A todo momento também. Então, ali fazendo uma relação de proporção, tá? Eu vou passar rápido aqui porque é muita coisa para eu falar. Então, a gente é como se fosse uma célula, né? A Joana já traz aqui, somos as células do organismo universal. Por enquanto, enfermo, em processo deliberativo, sob a terapêutica preciosa do Evangelho. E ela, às vezes, vem um pouquinho tortinho, né? Vem umas árvores meio desproporcionais, que eles vamos comparar com a gente, com nossa evolução ainda é imperfeita, nós somos perfeitamente imperfeitos. E tá tudo bem, porque nós estamos no caminho, nós não temos essa perfeição, mas pelo menos nós sabemos para onde nós vamos chegar, tá? Então, às vezes a gente é como se fosse uma arvorezinha dessa, tortuosa, mas que a luz vai trazendo, e se a gente buscar a luz, a gente cresce, né? E desenvolve. Aqui também eu trouxe o bóson de Higgs, que é a menor partícula, que antes eles achavam que era o elétron, né? E aí, do átomo, o elétron era a menor partícula. E depois descobriram que é o bóson de Higgs, e ele também tem essa vibração, é a menor parte que é considerada matéria no universo. E ele também tem a proporção. Então, aqui do universo, do macro até o micro, a gente tem até o DNA humano, tem também mini espirais de Fibonacci neles. Então, Joana traz isso assim muito vivo, tá? E aqui em Lucas já diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Então isso está em Lucas, no Evangelho. E agora eu vou precisar do seu óculos, porque eu fiz isso. Eu esqueci meu óculos. Desculpa. Então, na visão de Joana, da psicologia profunda, né, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade, onde o amor unisse todos os indivíduos. Porque na realidade a gente tudo parte de um todo. Então a gente é um indivíduo, né? Mas o que é a raiz da palavra indivíduo? Indivisível. Então a gente tá numa experiência como indivíduo, mas a gente é indivisível do todo. É como se a gente fosse gotas do mesmo oceano. E a gente acha que o outro é o outro. E o outro não é o outro. Então a gente é um todo.
né? Vocês estão aqui formando uma célula de trabalho do Cristo, como Leandro falou, como ele leu na mensagem, é uma célula de trabalho. Mas essa célula, ela está conectada com várias outras células. A gente é indivisível. Então aqui uma das funções do Centro Espírita realmente é despertar essas consciências e através desses estudos sistemáticos de entendimento, a gente, do trabalho do passe, da prática da caridade, a gente traz todos esses elementos e com o contato direto, né, com a espiritualidade, a gente trabalha aqui nessas atividades que são primordiais de qualquer centro espírita. Como esse daqui está cumprindo o seu propósito como célula, como um pontinho de luz aqui, né, como uma embaixada do Cristo, como diz o Cristiano, né? Então a gente deve seguir com esse despertar de consciência. Então aqui eu não estou só trazendo referências de beleza, não. Eu estou trazendo referências de como Deus está entremeado em todas as áreas da nossa vida. Não é irreal, tá? E Jesus é o nosso maior modelo. É o nosso objetivo. É onde a gente precisa caminhar para que a gente, pelo menos, chegue a ser o que ele, né? Uma centelha do que ele foi. E esse é o objetivo maior da nossa evolução. Então eu trago aqui essa beleza de poema que está num livro de Joana de Ângeles, que é um livro assim muito bonito, que é um livro pequenininho de 8 poemas. E ela fala: Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Ele reside no nosso mundo íntimo, eu mostrei para vocês, e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de 1000 formas, todavia permaneces ignorando. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio, na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol. É o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques o meio de alcançá-lo conscientemente. Olha isso, gente, como ele é forte. Alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento, intelecto, moral, a fim de mais profundamente aurires o benefício dessa comunhão superior. Então é um convite que ele faz, ele convida, ele convoca a gente. Gente, conecta. Deus não está lá fora, Deus está aqui. Deus está aqui dentro, em cada átomo meu, em cada célula, em cada respirar, em cada movimento que eu faço. Essa conexão com Deus, ela tem que ser diária. Deus em ti, deles recebe inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti. Então tudo que você fizer, ela tem que vir com, vamos dizer assim, com o sopro de Deus. O que sair da sua boca precisa ser algo leve, algo pelo menos assim, sentido. Pensar, tipo assim, aquelas que falam, eu vou falar tudo que vem na minha cabeça. Conecta. Antes de falar, a palavra ela é um poder. Então, através da palavra, você pode levar um consolo. Através de um olhar, você leva um consolo para alguém que precisa. Então, uma palavra que chegar no coração da outra pessoa, muda o destino de uma pessoa, que muda o destino de uma família, que muda o destino de um país. Então, cada movimento nosso, ele é precisamente calculado
Então, os teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença de Deus em você. Porque, de alguma forma, você está mergulhado no oceano da sua onisciência. Isso é muito profundo. Olha a mensagem de Joana. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita. Deus necessita de cada um de nós, porque nós somos únicos, mas somos células importantes. Quando uma célula começa a fazer algo que está fora da visão do universo de Deus, esse universo todo estruturado, organizado, o que faz uma célula que começa a trabalhar dentro do nosso corpo desordenadamente? É doença, é um câncer. Então, quando a gente traz para esse entendimento que, mas eu vou fazer diferença no mundo, é cada um de nós. São pequenos atos. Parece que não, mas Deus necessita de ti, aqui tá falando. Porque você é uma gota do oceano. E sem você, sem essa gota, o oceano é menor. Então, que a gente tenha essa consciência. E tem esse outro poema que eu acho lindo também. Há em tudo, de Joana também, no mesmo livro, tá? O livro chama Filhos de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ei-la manifesta em tudo. Expressando a origem do Criador. Em ti também se encontra presente. No corpo, na mente, na alma. Regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-se com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la, caso não a percebas. Olha o chamado. Coloquei em negrito ali. Tens que buscá-la. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente não veio aqui passear, comer, dormir, cuidar dos filhos. A gente não veio só isso. A gente veio se autotransformar, se autorreformar. Porque não adianta cuidar do outro e não cuidar de si mesmo. Porque é daqui. Lembra a máscara no avião? Coloca a máscara em você e depois no outro. Se a gente não tem, a gente não consegue ter para compartilhar. Então você, através da sua força de vontade, receber os recursos. Você tem os recursos. Acesse os seus recursos. Acesse o seu falar. Acesse o seu amor. Uma intenção, né? É tão importante isso. E ele fala aqui, se consegues identificar-te com essa vibração, haverá harmonia. Tens que buscá-la. E notes apenas insucessos, atrasos, desafios e desanimadores. Todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, para o teu progresso. Olha que importante essa parte, gente. Então, tudo que acontece, que a gente considera ruim, fala, nossa, aconteceu isso, que tragédia. É tudo para o nosso bem. Tá tudo certo, estruturado do jeito que tem que ser. Uma doença, uma perda de alguém querido, uma morte inesperada, um bebê que não nasceu, tudo isso tá tudo na ordem divina, perfeitamente. E a hora que a gente entende, introjeta isso no nosso coração, não tem sofrimento, porque a gente aceita e entende que aquele desafio é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Porque se a gente está confortável no lugar, a gente não faz nada, a gente não cresce. A gente só cresce quando, né, chega a água. Então, nessas tragédias naturais que acontecem aqui, os hurricanes, essa tragédia que aconteceu na semana passada, que devastou a Jamaica, Montego Bay, enfim, ali, Deus está ali.
É a lei divina, uma das leis universais é a lei da destruição. Ele destrói para recomeçar, para tirar aquelas pessoas dali, daquele conjunto, daquele coletivo, para que elas avancem espiritualmente, para que elas progridam espiritualmente. Então tá tudo certo dentro da ordem divina. E isso Joana traz para nós. Então, só para a gente fechar aqui, a ordem, esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem, conscientizando-se de que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior. Superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos. Porque esse hálito de Deus, que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente condutora. Então, para a gente concluir aqui, o reino de Deus se manifesta na medida em que a pessoa se aprimora moralmente e se reconcilia com a sua própria natureza divina. A transformação interior é vista como um caminho essencial para a evolução espiritual, sendo um processo contínuo de autoconhecimento, superação das limitações e vícios. Ao trazer essa perspectiva, Joana nos convida a refletir sobre o autodomínio. Hoje eu cheguei aqui e falei pro Leandro, ele quer um cafezinho? Eu falei, não oferece não. Eu dou 25 dias, sei, igual aquele, né, que é Alcoólicos Anônimos, eu tô Cafecólicos Anônimos, eu nem sei o nome. Eu tô 25 dias sem o café, porque o café não faz mal, mas eu faço muita coisa e o café estava me trazendo e eu fui percebendo, porque eu fui validando o que o meu corpo estava sentindo. Eu sentia batedeira, eu sentia pressão alta, eu falei, pra que eu preciso tomar o café? Sendo que ele me deixa nesse estado. Eu já tomava o café e começava a tossir. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, 1000 por hora. Então, eu tô muito mais energizada sem o café e muito mais equilibrada. Então, tá ok, 25 dias. Resistir ao café. Então, é isso, gente. A gente olhar para dentro. Nosso corpo tem todos os sinais. O nosso corpo fala e grita. Meu marido, ele come açúcar e começa a tossir. Tosse, tosse, tosse. Eu falo, você não percebeu até hoje que o açúcar não faz tão bem para você? É tão bom. Mas ele falou, mas é tão bom, eu não consigo resistir. Então, assim, a gente tem isso. É difícil. Eu, há 22 anos, eu parei de comer carne. Aí todo mundo fala assim, né? Não é muito normal, né? A Lari, né, já se tornou vegetariana, mas há 22 anos eu tava lá e eu sempre comi muitos vegetais e tudo mais. Fui lá servir, peguei o frango grelhado, pus no meu prato e me deu um negócio. Eu falei comigo mesmo, você não precisa mais disso. E já tava assim, no meu prato. Aí eu devolvi, tá bom. E eu nunca mais coloquei nada de carne na minha boca. E eu gostava. Não é que eu parei, mas eu queria parar, mas sentia vontade. Aí é um sofrimento, é um conflito. Mas naquele momento parece que algo maior falou comigo, que eu acho que estava dentro de mim mesmo, né? Esse algo maior me falando que naquele momento eu não precisava mais. E aí a gente vai fazendo isso, é o cafezinho dos 25 dias, e vai percebendo que o nosso corpo vai, porque a gente tem que cuidar da nossa máquina. Ele é o nosso veículo. A gente não é o corpo, mas a gente é. É através dele que eu tô aqui hoje, falando para vocês e trazendo as mensagens de Joana. Então cuide do seu corpo como um templo divino. Imagina, Deus está dentro de você, suas células estão pedindo realinhamento para que você viva melhor no seu tempo de vida que você tem, né? Não é para viver, a gente daqui 100 anos, ninguém daqui vai estar aqui, só talvez ela, a pequenininha, mas nós não vamos mais estar, o nosso corpo físico não vai mais estar aqui, só aquela fofura lá que eu acredito que sim, mas nós não estaremos, essa personalidade nossa não vai mais estar. Então, que a gente possa viver melhor, com mais vida, no tempo de vida que Deus nos concedeu.
E aí, para fechar aqui, gente, eu queria que vocês sentissem esse poema. E eu vou colocar juntamente com o prelúdio. Há em cada criatura um recanto seguro para falar de Deus ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura. Uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Deus te ama, e tu percebes. Sua ternura te rocia a face, e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza, e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Gratidão, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Graças a Deus.